Educação à distância, mudando realidades. Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de português instrumental do curso de cooperativismo. A aula de hoje ela será muito importante, porque nós trabalharemos com os textos, as tipologias textuais e a questão da coesão e da coerência. Então, prestem muita atenção. As dúvidas que surgirem durante as aulas, vocês enviem pelo chat que nós tentaremos responder. Para essa segunda aula, nós veremos as tipologias textuais, que são os textos narrativo, descritivo e dissertativo, e também a coerência e coesão, que são elementos indispensáveis a qualquer tipo de texto. Olá, professora, tudo bem? Olá, professora. Sejam bem-vindos, alunas e alunos, à nossa disciplina de português instrumental, a aula 2. Nessa segunda aula, gente, nós temos alguns objetivos, que são diferenciar texto narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo, reconhecer as características dos textos narrativos, descritivos, dissertativos e injuntivos, conhecer os elementos que contribuem para a coesão e a coerência textual e produzir textos coesos e coerentes. Lembrando vocês que eu sou professora auxiliar e estarei aqui no chat aguardando todas as dúvidas, perguntas, contribuições e sugestões de vocês. Muito bem. Então vamos começar a nossa aula com uma citação do Savioli Fiorin, quando ele diz que não é amontoando os ingredientes que se prepara uma receita. Assim também não é superpondo frases que se constrói um texto. Porque quando a gente vai fazer uma produção textual, não basta que a gente jogue as palavras no papel ou então que coloque as frases de qualquer maneira. Porque para ser um texto tem que ter sentido, tem que ser, essas partes, elas têm que contribuir para a formação de um todo. Então existe toda uma técnica que a gente precisa, prestar atenção, planejar para que o nosso texto seja compreensível por aqueles que irão ler. E a gente espera que ao final dessa aula vocês possam ter compreendido essas situações para melhorar a produção de vocês. Então vamos começar definindo um texto. Tem gente que acha, texto é só aquilo que é escrito. Para ser texto tem que ter muitas linhas. Não, gente. Texto é tudo aquilo que faz sentido. Na aula passada nós falamos sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, Então, às vezes, uma foto, uma imagem, um símbolo, uma placa que tem apenas a imagem também é um texto. Mas os textos que nós nos reportaremos na aula de hoje é o texto constituído da linguagem verbal, ou seja, constituído por meio de palavras. Então, o Savioli e o Fiorin, eles dizem assim, um texto é, pois, um todo organizado de sentido. Dizer que ele é um todo organizado de sentido implica afirmar que o texto é um conjunto formado por partes solidárias, ou seja, que o sentido de uma depende das outras. Como é que nós produzimos um texto? Nós devemos escolher as palavras, organizar essas palavras dentro das frases. Essas frases se organizarão em parágrafos e esses parágrafos, um tem que ter relação com o outro. Se o meu texto é constituído de 3 parágrafos, o primeiro tem que ter relação com o segundo, tem que ter relação com o terceiro. Para isso, as ideias devem ter relação uma com a outra, o texto deve ter uma progressão de sentido e para isso eu vou usar alguns elementos, alguns conectores, principalmente as conjunções, para fazer com que esse texto ele seja bem conectado, ele seja bem interligado. Mais para frente nós vamos falar disso bem mais explicitado. Então, o que todo texto precisa ter, independente do texto? Ele precisa ter um começo, que nós chamamos de introdução, um meio, que é o desenvolvimento, e um final, que é a conclusão. Independente da extensão, do tamanho, ele tem que ter começo, meio e fim. Agora, o que é esse começo? O que eu devo inserir nesse começo? O que eu devo inserir nesse desenvolvimento e nessa conclusão? Aí vai depender do tipo de texto, se é um texto narrativo, se é um texto dissertativo, por exemplo, argumentativo, tá? Mas o certo é que ele tem que ter essas 3 partes. E quando nós vamos produzir e também analisar um texto,
ele tem que ser analisado a partir da sua estrutura, ou seja, como ele está organizado, do conteúdo, o que tem dentro desse texto, e também da expressão, ou seja, as escolhas que eu fiz para dizer, para transmitir essa mensagem, essa informação, né, professora? Sim. E um texto, a estrutura deste texto compreende uma unidade, uma organicidade e uma forma. A gente vai ver detalhadamente o que é cada um deles. O que é a unidade, professora? É a redação que constitui-se de um só assunto. Deve organizar-se em função de um só núcleo temático. É o que a gente fala que não pode fugir do tema, né? A gente não pode ter essas escorregadas. Exatamente. Se eu vou falar sobre a qualidade da educação, do princípio ao fim eu devo, né, me ater a este tema. Claro que eu não... Dizer que um texto tem que ter unidade não é dizer que eu vou ficar repetindo sempre a mesma informação. Pelo contrário, eu vou, do princípio ao fim, me ater a este tema, mas esse tema ele vai progredir. Eu vou trazer novas informações a respeito dele. Aqui nós temos um exemplo de 2 textos. O primeiro, que falta unidade, é um texto sem unidade, porque a pessoa tenta falar de tudo. Não tem como, gente, falar sobre todos os assuntos dentro de um único texto. A gente tem que escolher. E mesmo quando a gente escolhe um assunto, ainda é preciso fazer um recorte. Por exemplo, vou falar tudo sobre educação? Não, eu vou fazer um recorte. Vou falar da educação nos últimos 10 anos, por exemplo, só no Instituto Federal de Rondônia. Então, quanto mais a gente delimita, quanto mais a gente recorta, mais fica fácil para a gente escrever, né? Compor e manter a unidade textual. Então, este primeiro texto, que é sem unidade, diz assim, ó: meu nome é Christopher. Tenho 17 anos, 1,85 m, cabelos e olhos castanhos escuros, moro em Charqueadas, onde cursei o ensino fundamental e médio. Também lá fiz um curso técnico em informática e um curso de inglês, ambos concluídos no último semestre. Ou seja, o Christopher aqui, ele fala de tudo. Ele fala nome, ele fala idade, ele fala altura, cor de olhos, cor de cabelo, o que ele estudou. Mas ele não desenvolve nada. O que ele quis dizer com essas informações? Por que essas informações são importantes? Aí aqui do lado, ao lado, nós temos um segundo texto já mais desenvolvido, mantendo a mesma unidade e desenvolvendo um pouquinho mais, que é o seguinte: meu nome é Christopher, tenho 17 anos, 1,85 m, e ser alto sempre foi um problema, pois vivia batendo a cabeça nas portas. Quer dizer, agora ele informa a altura dele, e aí por que ele informou a altura? Para dizer que isso na vida dele foi um problema, porque, né, ele batia a cabeça nas portas no momento em que ele entrava. E isso é um texto com unidade. É você apresentar um tema e desenvolver este tema e concluí-lo. Fator indispensável, tá? Para a produção de qualquer texto. Nós também temos, né, professora, a questão da organicidade. Sim, a organicidade são as partes da redação. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, a estrutura do texto, né? Elas devem ser organizadas como um todo, articulado de forma coerente e lógica. Às vezes a gente produz um texto e aí quando leva para alguém corrigir, fala assim, olha, mas no primeiro parágrafo você falou sobre esse assunto e aí no segundo você foge completamente ao assunto, né? Parece assim que em cada parágrafo eu tenho um texto novo, porque cada parágrafo ele fala sobre, né, um tema diferente. Isso não pode acontecer. Então, eu vou introduzir o meu tema e vou desenvolver este mesmo tema. Se for no texto dissertativo argumentativo, que é o modelo que nós vamos ver agora, vamos desenvolver por meio de argumentos. Então, eu vou apresentar agora para vocês um exemplo de um texto, que é um texto dissertativo, depois eu vou explicar para vocês o que é o texto dissertativo, que tem uma boa introdução, um bom desenvolvimento e uma boa conclusão. Diz assim, ó: a ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua se não fosse perigosamente pretensiosa. Então, esta é a nossa introdução. Como trata-se de um texto dissertativo, é isso que o autor deste texto vai querer provar, que pensar que a natureza existe para nos servir é algo perigoso. Então, para isso, ele tem que desenvolver. Ele tem que desenvolver mantendo, transmitindo novas informações, mas mantendo a mesma ideia, que é falar sobre a natureza. E aí ele diz, no desenvolvimento: essa crença lançou raízes profundas no espírito humano,
reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Ou seja, lembra que lá na introdução eu ia falar que o homem, que a natureza não existe para servir o homem? E aqui continua falando isso, que acreditar nisso é algo muito perigoso, né? Por quê? Porque a finalidade da natureza não é servir ao homem, né? Que nós estamos aqui apenas em colaboração, homem e natureza, e não que nós, homens, somos superiores à natureza. E aí continua desenvolvendo, mantendo a mesma linha de raciocínio. Pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas. O desenvolvimento de característica muito específica, como a linguagem, o raciocínio lógico, a memória pragmática, a noção de tempo e capacidade de acumular, não fez do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas mais bem dotado para determinados fins. Então, aqui continua argumentando. Não é porque nós desenvolvemos a linguagem, lembra que nós falamos aula passada que apenas o ser humano desenvolveu essa capacidade da linguagem? Não é por isso que nós somos superiores à natureza. Nós devemos pensar em quê? Em equilíbrio. Nós devemos viver em equilíbrio com a natureza. E aí ele conclui, chega à conclusão, a partir daquilo que ele apresentou na introdução, a partir dos argumentos utilizados no desenvolvimento, a que conclusão o autor do texto chega? Ele chega à seguinte conclusão: isso não lhe confere autoridade para pretender que todo o resto do universo conhecido deva prestar-lhe vassalagem, como de fato ainda imagina a maioria das pessoas com poder decisório no mundo. Ou seja, conclui dizendo que não é porque nós desenvolvemos a linguagem que nós seremos superiores, que nós devemos acreditar que a natureza está aqui para nos servir e não para vivermos em equilíbrio. Então, trouxemos este texto porque acreditamos que ele é um texto que tem unidade, do princípio ao fim ele fala sobre o mesmo assunto, porém não de forma repetitiva, e sim acrescentando novas informações, e também porque ele tem uma introdução bem estabelecida. Lá na introdução ele apresenta o objetivo dele, a tese dele, depois ele desenvolve e conclui de uma forma bem coerente. Quando nós vamos construir um texto, professora Grace, nós devemos também ter preocupação com a forma, fazer a escolha correta da forma, né? Sim, a forma é o tipo textual, são as escolhas que você faz, é a maneira de se apresentar o conteúdo. O tema poderá ser abordado de forma descritiva, narrativa ou dissertativa, que nós vamos comentar agora. A descrição, vamos começar por ela, é a representação verbal de um objeto sensível, de acordo com Andrade Henriques. Então, é bem simples, talvez o gênero mais simples, a gente tem um exemplo ali de Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Ficara sentada à mesa a ler o diário de notícias. No seu roupão de manhã, de fazenda preta, bordado a sotache com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. Muito bem, eu costumo dizer para os meus alunos que o texto descritivo é como se você fizesse uma foto, né? Porque quando você faz uma descrição, você está descrevendo, você está mostrando como é uma pessoa, como é um objeto, como é um lugar. Para fazer o texto descritivo, nós vamos utilizar muitos adjetivos, porque quando eu descrevo, eu digo as características de uma pessoa, de um lugar, né, de um objeto. Essas características podem ser positivas e podem ser
negativas. O texto descritivo é como se ele fosse um texto parado. Por quê? Porque eu estou fazendo a descrição. Olha, fulano de tal é alto, é magro, tem os olhos castanhos escuros, cabelos encaracolados. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um retrato da pessoa, porém um retrato por meio de palavras. Essas palavras, principalmente, pertencem à classe dos adjetivos, porque são eles, né, que eu vou escolher para falar sobre os atributos, sobre as características das pessoas. É bom lembrar que geralmente o texto descritivo ele vem junto com o texto narrativo, né, que nós vamos falar daqui a pouco, porque a narração é contar uma história. E geralmente quando nós contamos uma história, a gente acaba descrevendo. Eu estava lá na praça, e aí eu estou narrando, né? De repente eu estava caminhando e conheci uma menina. Essa menina era alta, ela era loira, tinha os olhos pretos, ou seja, eu vou narrar e ao mesmo tempo eu vou descrever. Existe texto puramente descritivo? Existe, mas é bem raro. Geralmente a descrição ela vem acompanhada da narração. Por exemplo, quando você lê um conto, uma crônica, né, uma novela, que são textos narrativos, geralmente ali dentro, no meio desse texto, vai ter também uma parte descritiva. E quando nós descrevemos, nós podemos fazer essa descrição literária ou a descrição não literária, que é a mais técnica. O que é a descrição literária? É aquela descrição mais subjetiva. É quando eu descrevo alguém ou alguma coisa baseado nas minhas emoções, nos meus sentimentos, baseado naquilo que eu penso, né? Nos meus sentimentos interiores. Aqui nós temos um exemplo de descrição literária. Só lembrando também que a descrição literária ela é muito comum na literatura. Por exemplo, no conto, na crônica, que são textos literários, quando vai descrever uma personagem, vai descrever um lugar, a descrição é bem subjetiva. Os campos e as árvores pareciam ainda mais bonitos sob a luz do sol. Os pássaros cantavam alegremente, enquanto atravessavam o céu azul. De repente, quando a família Otis entrou na estrada que conduzia à mansão, Canterville, nuvens escuras surgiram no céu e gralhas voaram sem parar. Então, gotas de chuva começaram a cair. Aqui um trechinho do livro O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Então, aqui uma descrição bem subjetiva, bem literária, uma descrição que mexe até com os nossos sentimentos. Mas isso deve ser, né, feito quando vocês forem escrever textos literários. Mas nem sempre vocês farão esse tipo de texto, né, professor? Às vezes, por exemplo, se vocês forem fazer um estágio, uma visita técnica, vocês precisarão também fazer um relatório e dentro desse relatório fazer uma descrição, mas aí uma descrição mais objetiva, mais técnica. Sim, uma descrição técnica são esses textos mesmo que a gente precisa elaborar. Vocês, futuros técnicos em comparativismo, nesses textos de redação comercial e oficial, por exemplo, que nós veremos mais adiante ainda na disciplina. Aqui a gente tem um exemplo de: a Mata Atlântica compreende a região costeira do Brasil. Seu clima é equatorial ao norte e quente temperado ao sul. Apresenta alta umidade e temperaturas médias elevadas durante o ano todo. A alta pluviosidade nessa região é a barreira que a serra constitui para os ventos que sopram do mar. Seu solo é pobre e a topografia é bastante acidentada. Conseguimos perceber, assim como a professora Andréia, praticamente uma fotografia, né? Uma descrição completa de como se compreende ali a Mata Atlântica na região costeira do Brasil. Mas agora de uma forma bem objetiva. Veja que ele não disse como no primeiro, o seu clima é bonito, né? Porque a questão da boniteza, da beleza é muito subjetivo. Ele disse, não, o seu clima é equatorial, uma descrição bem objetiva. É quente e temperado. Então, quando vocês forem fazer esses textos técnicos, vocês vão optar por uma descrição mais objetiva. Por exemplo, a sala era pequena. O que é pequeno, né? O pequeno para mim pode ter um tamanho, para você pode ter outro. Então, se essa sala é pequena, qual é a medida? A sala tinha 2 por 3 metros. Então, de fato, serem objetivos. Porque quando nós fazemos textos técnicos, o outro ele tem que compreender exatamente aquilo que a gente quis dizer. Fui fazer estágio, no momento em que eu cheguei, a sala estava suja. O que é sujo? Né? Às vezes o sujo representa algo para mim e algo diferente para você. Então,
cheguei para fazer estágio, no momento havia cinzas, ou folhas sujas, folhas jogadas no chão. Aí é diferente, aí cada um vai saber o que tinha na sala e vai formar o juízo, se estava ou não estava suja. Além do texto descritivo, que é aquele que tem a finalidade de fazer um retrato, né, dizer como é alguém ou alguma coisa, nós também temos o texto narrativo, que é muito utilizado por nós. Acredito que durante o dia nós fazemos muitas narrações. Desde quando nós acordamos, nós vamos contar para os nossos familiares o que nós sonhamos. Quando nós contamos o que sonhamos, estamos narrando. Depois vamos para a escola, chegamos na escola, nós contamos para os nossos colegas aquilo que nos aconteceu de importante. Voltamos para casa, os pais perguntam, e aí, como foi a aula? A gente faz outra narração, então nós narramos basicamente o dia todo. O que é o texto narrativo? É o texto que narra, que relata fatos fictícios ou reais de forma ordenada. Então, a narração ela pode ser real, quando nós narramos fatos que realmente aconteceram, como quando a gente narra aquilo que nos aconteceu durante o dia, ou, por exemplo, o texto jornalístico. O que é o jornal? É uma narração de fatos, uma narração verídica, real. Ou também pode ser ficcional, que é o caso dos contos, algumas crônicas são narrativas, das novelas também, que são histórias inventadas. Quando eu vou produzir um texto narrativo, eu tenho que ficar atento a alguns elementos. Por exemplo, no mínimo, ao fazer uma narrativa, eu tenho que dizer o que aconteceu, né? E com quem aconteceu. E aí nós temos alguns elementos facultativos que não são obrigatórios, mas se forem utilizados na minha narração, vai acrescentar de forma positiva, que são esses elementos. Como aconteceu? Onde aconteceu? Quando aconteceu e por que isso aconteceu? Então, quando vocês forem produzir um texto narrativo, tentem observar se vocês conseguiram, ao longo do texto, responder a essas perguntas. Aí aqui nós temos um poema, nem parece, mas é um poema da época do modernismo, do Manuel Bandeira, que é poema tirado de uma notícia de jornal. É um texto narrativo que começa assim. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia em um barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então a gente percebe que essa é a narração dos fatos que ocorreram na noite do suicídio de João. Então aqui, o que a gente vê? Lembra que tem que responder essas perguntas aqui? O que aconteceu? O João Gostoso chegou em casa, foi para o bar, bebeu, dançou, cantou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Temos que responder também, né? Com quem aconteceu? Isso tudo aconteceu com João Gostoso. Como aconteceu? Ele bebeu, né? Provavelmente, porque estava bêbado, é que ele suicidou-se. Quando aconteceu? O texto não deixa claro, né? Ele diz que ele chegou uma noite qualquer. A única indicação temporal que esse texto nos dá é que foi algo que já aconteceu, que está no tempo passado. Por que aconteceu? A gente sabe que aconteceu porque ele estava bêbado, agora o motivo pelo qual ele bebeu, o texto ele não deixa claro. Então, este é um bom texto narrativo que possui quase todos os elementos indispensáveis, tá? E está bem organizado. Além da descrição e da narração, nós também temos um texto muito importante, que é o texto dissertativo, que é o texto cobrado nas provas do Enem, nas provas de vestibulares, em alguns concursos públicos, que é o texto dissertativo. Há pessoas que dizem que é o texto mais complicado de se fazer, mas não é que ele seja complicado, é porque enquanto o texto narrativo ele conta uma história, conta um fato, e nós já contamos, né? Desde o momento que nós aprendemos a falar, a gente conta. O texto dissertativo, ele trabalha com ideias. Ele expõe uma ideia. Há dois tipos de texto dissertativo. O expositivo, que é quando eu vou apenas expor, apresentar uma ideia ou um assunto. Nesse caso, o processo é apenas demonstrativo. Eu vou pegar um tema que não é polêmico e vou apenas demonstrar o meu conhecimento sobre aquele assunto. Mas, né? Os mais cobrados são os textos dissertativos argumentativos, porque neste texto, além de expor sobre o assunto, além de apresentar o conhecimento, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que debater.
eu vou ter que discutir uma ideia ou um assunto. Esses textos têm o objetivo de persuadir, ou seja, convencer. Para isso, necessita de argumentos. Então, quando eu vou produzir um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que conseguir convencer o outro daquilo que eu acredito. E para convencer o outro, além de ter conhecimento sobre o assunto, além de ter informação, essas informações terão que estar bem organizadas e organizadas em forma de argumentos consistentes, argumentos que vão, de fato, convencer os meus leitores ou aqueles que estão me ouvindo, porque eu posso fazer um texto dissertativo argumentativo pela linguagem verbal ou oral, né? E aqui eu tenho um esquema de composição do texto dissertativo argumentativo. Porque quando nós vamos escrever, gente, nós temos que planejar a nossa escrita. Então, por exemplo, vamos pensar que o assunto é a natureza. Escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o assunto natureza. O que eu vou escrever sobre a natureza? Qualquer coisa? Não. A partir do momento que eu tenho um tema, um assunto, eu vou definir o meu ponto de vista. Como assim, professora? O meu ponto de vista é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu quero defender. Por quê? A partir de um mesmo tema, há vários pontos de vista e eu não posso defender todos dentro do meu texto. Então, eu vou escolher um. Vamos pensar que o escolhido por mim foi a relação entre o homem e a natureza. E aí eu vou escolher o meu objetivo. Todo texto dissertativo argumentativo tem que ter um objetivo, que é o quê? Convencer o outro que o meu ponto de vista é o correto. Então, o meu objetivo nesse texto é mostrar que a natureza não existe para servir o homem. Então, planejei o assunto, escolhi o meu ponto de vista, escolhi o meu objetivo, eu vou formular uma tese. Por quê? Todo texto dissertativo argumentativo, ele tem uma tese. O que é uma tese? É aquilo que eu quero provar. A tese pode ser uma frase afirmativa ou uma frase negativa. E aí, onde vem a tese, professora? Vem dentro da introdução, né? Que são os seus parágrafos iniciais. Pode vir lá no primeiro parágrafo, né? Ou então, se você no primeiro parágrafo ficou fazendo, né, uma explanação sobre o assunto, no segundo parágrafo. Mas o certo é, a sua introdução só termina quando você inserir a sua tese. A tese que nós temos aqui é: a ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua se não fosse perigosamente pretensiosa. Então, significa que é isso que eu vou querer provar. Aí, nós temos aqui o texto, que é aquele texto que eu já li anteriormente para vocês, mas agora nós vamos ler com um novo ponto de vista, pensando que ele é um texto dissertativo argumentativo. Então, isso aqui seria a parte introdutória, que seria a tese, é isso que ele quer provar. E aí vem o desenvolvimento, que nós já lemos, mas eu vou reler para vocês compreenderem melhor. No texto dissertativo argumentativo, o desenvolvimento, ele é o quê? Ele é o argumento. Quais são os argumentos que eu vou utilizar para provar que a minha tese, para provar que aquilo que eu acredito é o correto? Neste caso, os argumentos utilizados foram: essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas. O desenvolvimento de características muito específicas, como a linguagem, o raciocínio lógico, a memória pragmática, a noção de tempo e a capacidade de acumular, não fez do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas mais bem dotado para determinados fins. Ou seja, no desenvolvimento desse texto, o autor, ele argumentou, ele disse, ele mostrou as razões pela qual ele acredita que esta tese de que a natureza não existe para servir o homem está correta. E aí, logo mais, vem a conclusão. A conclusão de um texto dissertativo argumentativo, ela pode ser feita de duas formas: fazendo uma retomada de tudo aquilo que eu já disse, ou então apresentando soluções para o problema levantado. Aqui, neste caso, a pessoa optou por fazer uma retomada daquilo que ela já disse e não por apresentar soluções. Ele conclui assim: isso
não lhe confere autoridade para pretender que todo o resto do universo conhecido deva prestar-lhe vassalagem, como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com o poder decisório do mundo. Vejam vocês que a conclusão começou aqui com o pronome isso. Isso o quê? Esse fato de que o homem desenvolveu a linguagem, o raciocínio lógico, a memória pragmática. Então, para evitar a repetição de todas essas palavras, porque nós sabemos que no texto nós devemos evitar essa repetição, a pessoa utilizou o pronome, né? Isso. E isso foi importante por quê? Porque liga, conecta o último parágrafo ao parágrafo anterior, fazendo com que o texto ele tenha lógica, né? Ele esteja bem intercalado, não é isso, professora? Sim. Logo na sequência, a gente vai ver o elemento estrutural do texto. É importante ficar atento ao conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo de um texto deve ter coerência, coesão e clareza. E agora nós vamos estudar esses elementos. O que vem a ser coerência, coesão e clareza? Vamos começar pela coerência. A coerência trata-se da relação entre as partes de um texto. Ao redigir um texto, o escritor deve atentar-se para que não haja fuga ao tema proposto. A coerência é o sentido do texto, o sentido precisa ter unidade. Aí aqui nós temos exemplos de alguns textos que são incoerentes, ou seja, que não têm sentido. Lá dentro havia fumaça espessa que não deixava que víssemos ninguém. Meu colega foi à cozinha, deixando-me sozinho. Fiquei encostado na parede, observando as pessoas que lá estavam. Por que está incoerente? Porque aqui no primeiro parágrafo, ele diz que a fumaça estava tão forte que eles não conseguiam ver ninguém. Logo abaixo, ele diz que ele ficou observando as pessoas que lá estavam. Como assim? Se ele não via ninguém, como ele conseguiu observar as pessoas? Então, quando a gente está produzindo um texto, a gente tem que ter cuidado com isso, para não se contradizer. Às vezes eu defendo uma ideia no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo já estou defendendo uma ideia completamente oposta. E isso não pode ocorrer. Aqui nós temos outro exemplo, né, professor? Uma placa de texto também incoerente. A placa está escrito aberto todos os dias e logo abaixo a gente vê uma tarja amarela escrito descanso semanal terça-feira. Então, onde está a incoerência no texto abaixo? Esse é bem evidente, né? Que se está aberto todos os dias, há um prejuízo de sentido. Quer dizer que de segunda a segunda está aberto. E ele poderia ter dito aberto, exceto às terças-feiras. Enfim, o texto acabou com um sentido prejudicado. Às vezes, uma palavrinha já resolveria, né? Como você mesmo disse, né? O exceto já faria com que esse texto tivesse sentido, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção no momento que nós vamos escrever. Gente, eu volto a reforçar. A escrita só dará certo se ela for planejada. Não dá pra gente começar a escrever de qualquer jeito, mesmo que seja um texto descritivo, narrativo. É preciso planejar. O que eu pretendo com isso? Lembra que na aula passada nós falamos sobre os interlocutores, para quem eu vou escrever, né? Ou falar. Com que intenção? Em que situação eu vou fazer isso? Então, toda vez que vocês forem escrever, seja narração, descrição ou dissertação, vocês têm que pensar isso. Para quem eu estou escrevendo? Em que situação eu estou escrevendo? E com que objetivo eu estou escrevendo? Planejar isso de uma forma organizada para que o outro entenda. Por quê? Nós também falamos na aula passada que a fala é diferente da escrita. Quando nós falamos, é mais fácil do outro compreender, porque ele está presente no contexto. Quando nós escrevemos, não, o outro vai ter acesso a esse texto, às vezes, depois de décadas de escrito. E aí, as informações têm que estar muito claras para que ele possa compreender. Aqui nós temos um exemplo de coerência o texto, quando nós escrevemos um texto, tem que ter coerência semântica, que diz respeito ao uso adequado de vocábulos com sentidos adequados dentro de um contexto. Ou seja, quando eu vou escrever, as palavras que eu vou usar no texto, eu tenho que saber o que ela significa. Não adianta eu quero usar essa palavra que é bonita, mas eu nem sei o significado dela. E aí, quando eu coloco dentro do texto, o significado não tem relação nenhuma com aquilo que eu estou dizendo. É o caso desse texto, que é um texto incoerente semanticamente, tá? Ao perceber o tumulto, fotógrafos e telegrafistas correram para registrar
o momento. Por que aqui nós temos uma incoerência? Porque a palavra telegrafista foi usada de forma errada. Telegrafista é aquele que trabalha no telégrafo. Aqui a palavra correta deveria ser cinegrafista. A pessoa se confundiu e fez com que o texto tivesse uma incoerência semântica. Então, só utilizem uma palavra no texto quando vocês souberem exatamente o que ela significa. Nós também temos a coerência estilística, professora. A coerência estilística diz respeito ao uso adequado da norma da língua ao contexto. Um exemplo. Venho diante de vossa magnificência manifestar meu repúdio ao fato de a instituição pública querer subtrair da população um espaço de lazer. Francamente, achei a maior sujeira, sacanagem, nada a ver. Então, a gente percebe ali uma mistura da norma culta, do padrão e da linguagem coloquial, o que é um problema, né, de incoerência estilística. A gente percebe que é um documento oficial, se dirigindo à vossa magnificência, que é um pronome de tratamento dirigido aos reitores. Então, como se trata de um documento oficial, a gente deveria zelar pelo uso da norma culta. E o escritor, a pessoa que redigiu esse texto, acabou terminando o texto, concluindo de uma forma coloquial, o que causa um problema de incoerência estilística textual. Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre a linguagem culta e a linguagem coloquial? E que nós dissemos que na língua não há certo nem errado, e sim adequado e inadequado? Então por que as professoras estão dizendo que aqui houve uma incoerência? Porque se eu opto escrever um texto na linguagem culta, ele deverá ter linguagem culta do começo ao fim. Se a linguagem coloquial do início ao fim. Só lembrando que a linguagem coloquial ela deve ser evitada em textos escritos, né? Que ela pode ser utilizada apenas em algumas situações da linguagem falada, tá? Então, tem que prestar muita atenção. Para quem é que eu estou escrevendo? A partir do momento que eu decidir para quem eu escrevo, eu vou escolher se eu vou utilizar a linguagem mais culta ou, né, não tão culta assim. Então, prestar bem atenção nisso. Nós também temos ainda a coerência argumentativa, que é essa coerência argumentativa, ela tem que ser bem definida nos textos dissertativos argumentativos, porque são eles que usam da argumentação. Então, diz respeito aos argumentos utilizados para sustentar uma tese. Lembra que toda vez que eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo, o primeiro passo é definir qual é a minha tese. Gente, não existe texto dissertativo argumentativo sem uma tese definida, porque a tese é aquilo que eu quero provar. Se eu não tenho aquilo que eu quero provar, eu vou provar o quê? Que argumentos eu vou utilizar para provar o quê? Então, definir a minha tese. E aí, o tempo todo, eu tenho que lembrar qual é a tese do meu texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque os meus argumentos terão que ser consistentes para prová-la. Lembra lá que naquele texto anterior, a tese era provar que que a natureza não nasceu para servir o homem. Então, se na hora que eu estivesse escrevendo esse texto, eu usasse assim, porque a natureza, ela deve fornecer os alimentos para os seres humanos, porque os seres humanos, eles têm o direito, né, de explorar a natureza, eu estava fazendo o quê? Um argumento incoerente, porque eu estou dizendo exatamente o contrário sobre isso. Então, eu tenho a minha tese, eu tenho que pensar quais argumentos podem provar esta tese. Aqui eu tenho um exemplo de um texto incoerente quanto à questão do argumento, que diz assim: o homem deve buscar o amor e a amizade. Então, esta é a tese. A pessoa quer provar que nós temos que nos relacionarmos, nos interagirmos, ter contato com o outro. E aí, ele vai usar os argumentos. Mas olha o argumento que ele diz. Mas ele não deve confiar em ninguém. Por isso, é melhor que viva só. Como assim? Se a minha tese é defender que eu tenho que interagir com o outro, que eu tenho que ter, né, amizade, como que ele vai dizer que nós não devemos confiar em ninguém e que é melhor que vivamos só? Então, a tese não tem relação nenhuma com o argumento. Então, é um texto mal construído. Por quê? Porque os argumentos não têm relação nenhuma com aquilo que eu quero provar, com aquilo que eu quero defender. Agora nós vamos tratar da coesão textual. A coesão é a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto.
ali de acordo com Savioli e Fiorin. Para ilustrar, a gente tem até um quebra-cabeça ali, para mostrar que o texto é composto pelas partes, por esses conectivos. E quais conectivos são eles? Nós vamos estudar detalhadamente quais são os conectivos que ajudam na coesão textual. Tá, só lembrando que, né, o nosso texto é como se ele fosse um quebra-cabeça. Ele é constituído de várias partes menores, primeiro as palavras, depois as frases, depois os parágrafos, e nós temos que encaixar cada uma dessas partes no lugar correto. Se vocês já montaram um quebra-cabeça, vocês devem perceber, se você pegar uma peça que não é daquele lugar e colocar ali, o quebra-cabeça ele não vai ficar, né, montado, vai dar para perceber ali que tem algo de errado, que não está correto. Então, o escrever bem consiste em conseguir colocar cada palavra, cada frase, cada parágrafo no seu devido lugar. E aí também, como elemento de coesão, vai entrar a pontuação, porque uma vírgula, um ponto bem empregado faz com que o texto ele seja bem interligado. E como a professora disse, também outros fatores também, como, por exemplo, a coesão por antecipação. São termos que antecipam ou retomam vocábulos e ideias já ditas no texto, anafóricos, ou que ainda serão ditos, que são classificados como catafóricos. A gente tem um exemplo ali. Os alunos do curso técnico em cooperativismo foram a uma visita técnica. Eles foram acompanhados dos professores. A gente percebe que a coesão desse parágrafo é garantida porque não há a repetição da palavra aos alunos. Então, para evitar essa repetição, a gente utiliza o pronome eles como um elemento coesivo anafórico, retomando uma palavra que já foi dita. Logo na sequência, a gente tem só digo isto, estude muito. É um elemento coesivo que é catafórico porque ele anuncia que alguma coisa ainda será dita. O que é isto? Estude muito. Uma indicação, uma sugestão, uma frase, uma dica ali, estude muito. Isso é muito importante, tá, gente? Porque não tem nada mais desagradável do que a gente pegar um texto para ler e esse texto está cheio de repetições. Repetições de palavras, repetições de expressão, repetições de ideias. Isso, você pode ter muitas boas ideias ali no seu texto, mas se você não teve esse cuidado de fazer escolhas, as escolhas corretas ali para evitar essa repetição, o seu texto ele vai ficar bem mal construído. E como a professora Grace já disse, eu posso utilizar, né, a questão anafórica, que é quando eu vou utilizar um termo para retomar algo que já foi dito, né, como é o caso aqui do eles, para não repetir os alunos, ou catafórico, quando eu quero antecipar. Isso foi visto lá naquele texto. Lembra que o parágrafo de conclusão começa com isso? Isso não quer dizer isso que? O isso era um elemento de coesão anafórico. Por quê? Porque estava retomando uma ideia que havia sido dita no parágrafo anterior, que era a questão do homem ter desenvolvido a linguagem, o raciocínio lógico, né? E aí, para evitar toda essa repetição, utilizou uma coesão anafórica, ou seja, retomou algo que já havia sido dito. Para isso, vocês podem utilizar também os sinônimos, né? Estou dizendo aluno, já disse várias vezes a palavra aluno. Vou substituir por discentes, né? Em algumas situações eu posso pôr o nome desse aluno. Então, para isso que existem os sinônimos, para que vocês também possam fazer essas substituições. Os pronomes também. Quando a gente estuda aí as classes de palavra, o professor diz, a função do pronome é substituir o nome. Então, já disse João, vou substituir por ele, né, por este. Posso depois utilizar o menino, o garoto, né? E aí eu vou fazendo as minhas escolhas, as minhas substituições. Mas o importante eu só vou ter as palavras para substituir se eu ler muito. Porque é lendo que eu vou ampliando o meu vocabulário. Quanto menos eu leio, menos palavras novas eu vou dominar. E aí eu vou precisar ficar repetindo sempre a mesma coisa. Então, aqueles que têm dificuldade em encontrar palavras novas para evitar repetição, leiam mais, porque isso vai contribuir bastante. Nós também temos a coesão sequencial, que vem da palavra sequência.
é feito por conectores ou operadores discursivos, que são as palavras ou expressões responsáveis pela concatenação, pela criação de relações entre os segmentos do texto. Por exemplo, nós temos alguns exemplos de coesão sequencial. Se eu quiser denotar, se eu quiser que o meu texto signifique uma oposição ou uma contradição, seria muito importante utilizar embora, entretanto, mas, porém. Por exemplo, embora tenha acordado cedo, chegou atrasado. Eu acordei cedo, mas tive imprevistos, um acidente de trânsito, então cheguei atrasado. Ali a gente percebe, evidentemente, uma oposição de ideias com o uso da palavra embora. Isso garante a coesão sequencial das duas frases, a unidade, a organização, a peça do quebra-cabeça que falta. Nós também temos a coesão sequencial de explicação. Por exemplo, pois, que, porque. A frase chegou atrasado, pois acordou tarde. É uma explicação, uma justificativa do seu atraso. De novo, uma frase que garante a coesão sequencial. Também temos a condição, que são as conjunções se, caso, desde que, contanto que. Por exemplo, contanto que tire boa nota, poderá viajar. É a condição. Se ele tirar nota ruim, não viaja. Então, contanto que é a condição para que uma coisa aconteça, depende da outra. Também temos os elementos coesivos de causa, que é o porquê, já que, visto que. Por exemplo, ela tirou boa nota já que estudou muito, já que é a causa da boa nota que ela tirou, é a consequência. Nós também temos os elementos coesivos de conclusão, que são, por exemplo, logo, portanto, assim, pois, após o verbo, portanto e então. Estudou muito, logo tirou boa nota. Então, a conclusão do fato dela ter passado muitos dias dedicada aos estudos foi tirar uma boa nota, alcançar uma boa média. Temos os elementos coesivos também de finalidade, que são para que, a fim de que, com o objetivo de. Por exemplo, a fim de tirar boas notas, estudou muito. A finalidade dela era tirar boas notas, por isso ela escolheu estudar muito previamente. Então, gente, o que nós temos que fazer? Quando a gente for escrever, né? E aí isso aqui vai acontecer, essas conjunções vão ser utilizadas em períodos compostos, que são aqueles que têm mais de uma oração. Eu tenho que pensar assim, qual a relação entre essas duas orações? Por exemplo, dormi tarde, primeira oração. Acordei cedo. São duas ideias contraditórias, porque se eu dormir tarde, qual seria a lógica? Que eu acordasse também tarde, mas eu tenho duas ideias opostas. O que eu vou fazer para unir duas ideias opostas de forma coerente, de forma que faça sentido no meu texto? Então, se são duas ideias opostas, eu vou escolher uma conjunção que denote, né, essa oposição, essa contradição. Pode ser dormi tarde, mas acordei cedo. Dormi tarde, porém, entretanto, acordei cedo, né? A explicação estou com fome, não tomei café da manhã. Então, eu vou ter que unir essas duas ideias. Então, se eu estou com fome, eu vou explicar qual o motivo da minha fome. Estou com fome, pois, ou então, porque não tomei café da manhã. Então, não é simplesmente colocando as conjunções. As professoras falaram que um bom texto tem que ter conexão, tem que usar a conjunção. Mas eu tenho que saber a conjunção adequada. Qual é a ideia? A ideia de explicação entre as duas orações, então eu vou escolher uma conjunção explicativa. A ideia é de oposição, então eu vou escolher uma conjunção que denote essa oposição. A ideia de condição, para isso acontecer, tem que ter essa condição, então eu vou escolher uma conjunção que indique essa condição, porque uma conjunção no lugar errado também faz com que o texto fique incoerente. Esperamos que vocês tenham entendido. Agora vocês terão tempo para fazer os exercícios de vocês, tá?
A gente se vê logo após o intervalo para correção das atividades. Eu continuo aqui no chat aguardando todas as perguntas, sugestões e contribuições de vocês. Até breve. Olá, estamos de volta. Tem vários professores aí, né, professora Grace, pedindo pra gente mandar um alô para eles. Sim, professora. Nós temos várias participações no chat hoje. Eu queria dizer um alô ali para uma turma ativa e participativa da Escola Campos Sales, na extensão de Clodoaldo Espiglício, a professora presencial Maria. E aí, gente, estão aproveitando a nossa aula de hoje? Também queria falar com o pessoal de São Francisco do Guaporé, da Escola Boa Esperança de Alta Floresta. Então, também estão ligados nas aulas, da Escola Isidoro de Alta Floresta do Oeste e da Escola Castro Alves de Cujubim. Queria desejar bons estudos para vocês e agora nós vamos iniciar a correção das nossas atividades. Questão 1. Assinale a frase que não possui coesão textual. Alternativa A. Não poderei ir ao almoço de família, pois estarei trabalhando. Alternativa B. Parou cedo de estudar. Está, pois, com dificuldades no mercado de trabalho. Alternativa C. Embora tenha domínio do inglês e do alemão, foi contratado imediatamente. Alternativa D. Já que você não vai, eu também não vou. Alternativa E. Caso eu esteja melhor, irei com você no sábado. E aí, professora, qual é a alternativa que não possui? Aqui vocês tinham que identificar aquela que não possui, aquela que não está corretamente quanto ao elemento de coesão. Então, aqui a resposta correta, vamos analisar uma por uma. Não poderei ir ao almoço de família, pois estarei trabalhando. Aqui nós temos a conjunção pois, que indica explicação. Está correto? Está, porque a segunda frase está justificando a ideia presente na primeira. Então, está correto utilizar uma conjunção explicativa. A pessoa que escreveu optou pelo pois, mas poderia ser também a conjunção porque, que também dá a ideia de explicação. Vamos analisar a alternativa B. Parou de estudar. Está, pois, percebam aqui vocês que esse pois foi utilizado depois do verbo está. Por quê, gente? O pois, ele tanto pode ser conjunção explicativa, como é aqui no caso da primeira, tá? Que ele dá a ideia de explicação, como ele pode ser conjunção conclusiva. Quando que ele vai ser de explicação? Quando ele tiver antes do verbo. Quando que ele vai ser uma conjunção conclusiva? Quando ele tiver depois do verbo. Então, esse pois aqui, ele está com ideia de conclusão, né? Qual é a conclusão que a pessoa chegou por ter parado de estudar cedo? Que agora está com dificuldades no mercado de trabalho. Então, essa conjunção aí, pois, que é uma conjunção agora conclusiva, porque veio depois do verbo, também foi utilizada de maneira correta. Alternativa C. Embora tenha domínio do inglês e do alemão, foi contratado imediatamente. Como assim, hein? Porque esse embora, ele é uma conjunção que a gente usa em frases que têm ideias opostas, ideias contraditórias. Mas aqui nós não temos uma ideia contraditória, porque diz que ele tem o domínio do inglês e do alemão. Se ele tem o domínio do inglês e do alemão, é muito certo, né? É lógico que ele vai ser contratado imediatamente, já que ele é bilíngue, já que ele é, né, talvez até um poliglota, domina aí vários idiomas. Então, essa conjunção embora, ela foi utilizada de maneira indevida. Por quê? Nós só devemos utilizar as conjunções que indicam oposição em frases que têm ideias contraditórias.
Poderia ser assim, embora ela só estaria certo se a frase fosse da seguinte forma: embora não domine nenhum idioma, foi contratado imediatamente. Aí estaria correto, porque uma pessoa que não domina os idiomas ter sido contratado tão rapidamente, mas da forma como está, ela foi utilizada de maneira incorreta, tá? A alternativa B também vai estar certo, já que você não vai, eu também não vou, né? A causa de eu não ir. Caso eu esteja melhor, irei com você no sábado. Aqui nós temos a conjunção caso, que indica o quê? Indica uma condição. Qual é a condição para eu ir no sábado? A condição é eu estar melhor. Então, a única alternativa que a conjunção foi utilizada de maneira incorreta é a alternativa C. A questão número 2, novamente, nós precisamos procurar pela alternativa incorreta, a errada, gente. Vou fazer a leitura de todas as alternativas e a gente vai analisar uma por uma também. A. O texto dissertativo divide-se em introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim, a gente estudou isso hoje e percebemos que o texto dissertativo depende dessa organização. Nós falamos de começo, meio e fim, que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, só lembrando, né, vamos já fazer aqui uma retomada. O que a gente deve escrever na introdução do texto dissertativo argumentativo? Eu devo inserir a minha tese, que é aquilo que eu quero provar. Enquanto eu não inserir a minha tese no texto dissertativo argumentativo, minha introdução não estará finalizada. O que eu vou fazer no desenvolvimento? Eu vou utilizar os argumentos consistentes para provar a minha tese. Só lembrando aí que nós podemos ter vários tipos de argumentos. O argumento de autoridade, que é quando nós vamos nos basear em alguém que é um estudioso sobre aquele tema, né, para reafirmar aquilo que a gente está defendendo. A gente pode ter os argumentos de exemplo, quando a gente vai exemplificar algum caso para provar a nossa tese. A gente pode ter os argumentos baseados em números, por exemplo, são aqueles argumentos que dizem porcentagem, né? Então, a gente vai escolher o melhor argumento para defender a nossa tese. E na conclusão, a gente vai fazer o que na conclusão? Ou a gente vai retomar as ideias centrais, ou a gente vai propor uma solução para o problema. Ótimo. Aproveitamos já para revisar esse ponto. A alternativa B diz: a falta de coerência pode ser entendida como a falta de unidade de sentido do texto. Sim, nós vimos isso também, que a gente não pode fugir do tema, as ideias precisam ter uma organização lógica, uma sequência. Então, essa alternativa também está correta. Alternativa C. Um texto pode ser narrativo e apresentar elementos descritivos. Sim, também está correta. Nós vimos isso quando lemos um trecho de O Primo Basílio. A gente percebeu que era uma narração, se tratava de uma história, de uma ficção, mas o texto também apresentava uma fotografia do momento que estava acontecendo, uma descrição da cena daquele momento narrativo. Então, Desculpa, professora. Aliás, é quase impossível um texto narrativo sem descrição, né? Porque o texto fica meio sem graça, porque como que eu vou narrar uma coisa sem dizer como são os personagens, como é o lugar, como são os objetos. Então, muito provavelmente, quando vocês lerem um texto narrativo, vocês também se depararão com trechos que são descritivos. Só lembrando que a narração, ela dá ideia de movimento e que a descrição, não, ela indica uma cena parada, uma cena estática. A alternativa D. O texto narrativo é caracterizado por narrar e contar uma história. É o que nós primeiro explicamos lá sobre o texto narrativo, também correta. E já que eliminamos todas, provavelmente a incorreta é a D, vamos descobrir por quê. O texto narrativo trata-se de um texto pelo qual é exposta uma opinião. Olha só o problema, gente. A exposição de opiniões se chama texto dissertativo argumentativo e não texto narrativo. A narração
conta histórias. Lembra que a professora Andréa comentou que nós narramos histórias o dia todo, que nós contamos as nossas histórias, que a gente relata coisas que aconteceram com a gente. A dissertação, a argumentação, a exposição de opiniões, se trata de argumentar sobre temas, a sua opinião sobre temas específicos. Então, aqui, o texto que trata de expor uma opinião é o texto dissertativo argumentativo, né? E não o texto narrativo. Por isso que a alternativa E é a alternativa incorreta. A questão 3, assinale a alternativa correta, precisamos encontrar a certa agora em relação ao texto abaixo. Senti tocar-me o ombro, era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília. Depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vamos às alternativas. A. É um texto dissertativo com alguns elementos descritivos. Gente, isso é uma exposição de ideias? Não. É um texto literário. Um texto literário provavelmente é... Qual será? Vamos ver a alternativa B. Não se trata, não, prestem atenção à palavra não, se trata de um texto narrativo, pois não há personagens. Então, a gente já começa ali a narração falando do Lobo Neves e da Virgília. Não. C. É um texto descritivo com alguns elementos narrativos. Vamos deixar essa ali na espera. Trata-se de uma narração. E a E é um texto narrativo com elementos dissertativos. Professora Andréa, qual você acha que é a alternativa correta? Olha, professora, é um texto narrativo. Por quê? Porque está contando uma história, está relatando um fato. Neste caso, como é um texto literário, é uma narração ficcional, porque está contando uma história que é inventada, tá, gente? Então, a alternativa aqui é a alternativa D. Correta, né? Então, a alternativa D. Este é um texto narrativo. Só pegando aqui um pouquinho, professora, porque este é um texto muito bem escrito, claro, né? Escrito pelo grande Machado de Assis, grande escritor aí do realismo brasileiro. A linguagem utilizada aqui é a linguagem culta, vocês podem ver aqui, né, pelo pronome aqui, o me depois do verbo, senti tocar-me o ombro, encaramo-nos, né? Bem típico da linguagem culta, e alguns, para evitar a repetição, que nós dissemos aqui que o texto não pode ser repetitivo, por isso nós devemos substituir ou por sinônimos ou por pronomes, ele usa aqui, ó, ele leu-a, esse a aqui, esse pronome a, depois do verbo, foi utilizado para quê? Para substituir a palavra carta, para evitar de repetir. Vieram trazer-lhe uma carta, ele leu a carta. Olha como o texto ficaria empobrecido com essa repetição. Empalideceu e fechou a. Esse a também se refere à carta. Então, o grande Machado de Assis aí, dominador da linguagem culta, né, essa variante culta da língua portuguesa. Assinale o texto com características dissertativas. Agora, nós precisamos procurar uma frase, um texto, com argumentação, gente. A letra A. Era um homem alto, vestindo paletó cinza. B. Encontrei 2 amigos em uma pracinha perto daqui. C. Os ajudantes levaram a mesa para o palco. D. Nossa rua sempre foi escura, com muitas árvores nas 2 calçadas. E. É importante manter o equilíbrio, pois só assim conseguimos resolver os problemas. Dentre todas essas alternativas, a única que realmente expõe uma opinião é a alternativa E. É importante manter o equilíbrio, pois só assim conseguimos resolver os problemas. Pode falar, professora. Olha aqui, era um homem alto vestindo paletó cinza. Qual é a tipologia aqui? É narrativa, descritiva ou dissertativa? A gente percebe que na A, a tipologia é
descritiva, porque eu estou descrevendo, eu estou falando as características desse homem, que é ser alto, e a cor do paletó que ele está utilizando. Então, a alternativa A seria descrição. Alternativa B, encontrei 2 amigos em uma pracinha perto daqui. Apesar de ser só uma frase, né? Mas a gente consegue perceber que essa frase, ela tem ideia de narração, ela está narrando um fato que aconteceu. A C, os ajudantes levaram a mesa para o palco. Também narração, estou relatando um fato acontecido. A D, nossa rua sempre foi escura com muitas árvores nas 2 calçadas. Eu estou fazendo o quê? Eu estou descrevendo a rua. Para isso eu utilizei, lembra que eu falei que na descrição eu uso muito adjetivo? Olha aqui o adjetivo escuro, né? Estou usando o numeral aqui para dizer quantas calçadas tinha. Por isso que a alternativa correta, como a professora já disse, é a alternativa E. A questão 5. Nas frases, sou coletivo, tenho um mundo dentro de mim. O elemento coesivo que melhor uniria essas 2 orações é e, afinal, entretanto ou ainda que. A gente percebe que o elemento coesivo e tem uma ideia de soma. Sou coletivo e tenho um mundo dentro de mim. Afinal, é um elemento coesivo sequencial que indica finalidade. Então, sou coletivo, afinal, tenho um mundo dentro de mim. Entretanto, é uma oposição de ideias, é uma adversativa. Sou coletivo, entretanto, porém, tenho um mundo dentro de mim. Será que funciona essa frase? Ou apresenta uma ideia de alternativa. Sou coletivo ou tenho o mundo dentro de mim. E o ainda que, sou coletivo, ainda que, embora tenha o mundo dentro de mim, uma oposição. Apenas uma dessas palavras, desses elementos coesivos, vai conseguir unir essa frase para que ela fique coerente. Qual deles é, professora? O afinal, né, professora? Porque, como eu disse lá na explicação, quando a gente vai unir 2 ideias, nós precisamos escolher a conjunção adequada. E aí eu tenho que analisar, olha, sou coletivo, uma ideia. Tenho o mundo dentro de mim. Então, qual é a relação entre essas 2 orações? A relação é de conclusão, né? Então, eu sou coletivo, a que conclusão eu chego? A conclusão é que eu tenho o mundo dentro de mim. Por isso que a alternativa correta é a alternativa B, porque se eu utilizar as outras conjunções, o texto ficará incoerente, tá? E aí, será que muitos alunos compreenderam? Será que eles, de fato, acertaram? Será que eles têm dúvida? Se tiver dúvida, pode nos mandar. E só aqui para a gente fazer uma pequena revisão. Eu sei que, né, são muitos os conteúdos, mas eu espero que vocês tenham compreendido, por exemplo, a definição de texto, porque texto é tudo aquilo que tem um significado. Às vezes, uma palavra, socorro, quando eu digo socorro, é uma única palavra, mas isso faz sentido, isso tem um significado dentro de um contexto. Então, não importa o tamanho, se é uma palavra, o que faz com que aquele escrito seja um texto é ele ser capaz de produzir um sentido para quem vai ouvir ou para quem vai ler. Nós também vimos os elementos necessários na composição textual, né? Que tem que ter organicidade, tem que ter uma estrutura. Nós também vimos que existem vários tipos de produzir um texto. Esse texto pode ser narrativo, que é quando nós vamos produzir, né? Contar um fato acontecido ou inventado. E aí vai ser um texto que indica ação. Ele pode ser descritivo, que é quando nós vamos descrever, apresentar as características de alguém, de um lugar ou de um objeto, ou pode ser dissertativo, principalmente o dissertativo argumentativo, que é quando vai defender uma ideia, e todos eles precisam ter coerência e precisam ter os elementos de coesão textual. Eu espero que a aula tenha sido muito proveitosa. Até a próxima semana. Gente, até a próxima semana. Continue aí na jornada de estudo de vocês. Aguardamos vocês para a nossa terceira aula de português instrumental. Até breve. Até mais.